Neste momento, quero convidar o pastor Paulo Júnior. Nós ouviremos a exposição da Santa Palavra. Estaremos orando por iluminação, para que o Senhor possa iluminar as nossas mentes e a palavra possa cair em terreno fértil e abençoar o povo dele que aqui está reunido. Amém? Vamos orar? Senhor, aqui está o teu servo, pastor Paulo Júnior, a sua família também está aqui. E nós, neste momento, ó Pai, clamamos a iluminação do teu Santo Espírito, para que nós, como igreja do Senhor aqui reunidos, como estamos, ó Pai, sejamos impactados, transformados e alimentados pela exposição da tua santa palavra. Usa o teu servo mais uma vez poderosamente, para que o teu nome seja glorificado e vidas sejam edificadas para a tua glória, Senhor. Nós oramos e te agradecemos pela viagem, pelo tempo dele aqui conosco. Em tudo, ó Pai, nós te damos graça, porque o Senhor tem sustentado a tua igreja, sustentado o teu servo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Que a paz e a graça do Senhor estejam com vocês. Quero dizer que é para mim uma honra, uma alegria e um privilégio estar aqui com vocês nessa noite. A última vez que eu estive em Campo Grande foi há 7 anos atrás, 2015. Para mim é uma alegria poder voltar a estar com vocês novamente, através do Caio Baez, os irmãos aqui de Campo Grande, pastor, essa vinda pôde ser possível. Eu espero que Deus fale com vocês essa noite. Vamos abrir o santo livro no Evangelho segundo o relato de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ver o que diz a palavra de Deus no verso 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Até aí, deixa aberto aí, só fecha os olhos para mais uma rápida oração. Senhor, meu desejo nessa noite é que teu reino avance, que tu recebas glória para si, para ti, e que através desse sermão o Senhor nos conforme à imagem do seu Filho, e que haja graça abundante se manifestando em todo esse salão, para a glória do seu nome. Amém. Irmãos, só ver onde eu pus o meu cronômetro aqui. Está aqui, está aqui. Ali também tem, né? Mas eu vou anotar, porque senão você não sai daqui antes da meia-noite. Ainda bem que eu não ouvi nenhum amém. Preste atenção, irmãos. Essa noite eu vim aqui para estar diante de vocês e fazer um discurso oportuno, pertinente e urgente. A nossa nação, a nação brasileira, ela está doente, está imergida em pecado, paganismo, caos moral, caos político, caos social. É uma nação que é conhecida lá fora, pelos estrangeiros, como uma nação sensual. O turismo aqui, no tocante à prostituição, é extremamente explorado. É um país idólatra. E você está vendo nos últimos meses, principalmente no cenário político,
que não há qualquer esperança que a justiça prevaleça, que a verdade prevaleça. Ela tropeça pelas ruas, como diz o profeta. Ideologia de gênero, abortos, atos descarados de atrocidade e corrupção moral de toda sorte, faz com que esse país seja uma causa perdida. Conversando com colegas pastores, missionários, teólogos, eles são unânimes em dizer que só uma solução para o Brasil: um avivamento. Um avivamento que alcance e penetre todas as camadas da sociedade. Caso contrário, nós estamos fadados a sofrer o juízo divino. Nesse sentido, eu só vejo uma instituição capaz de mudar o cenário da nação brasileira. Uma instituição apenas que possui o antídoto: é a Igreja do Deus vivo, a Igreja do Senhor. Entretanto, preste atenção, nós também estamos vendo esse caos, essa crise, alcançar também a igreja. O que você está vendo é um crescimento numérico espantoso, mas sem qualidade. É um inchaço, de modo que a cada esquina se planta uma igreja, e são denominações das mais distintas, mas que também estão doentes, estão enfermas, estão também imergidas num caos teológico, doutrinário e heresias. De modo que nós estamos assistindo uma deficiência, preste atenção nisso, na igreja, em cumprir o seu papel influenciador. Nós estamos vendo, assistindo uma deficiência na igreja em cumprir o seu papel influenciador. Preste atenção, estima-se que somos 50 milhões de evangélicos em todo o país, ok? Vivemos em uma nação que tem aproximadamente 200 milhões de brasileiros. Vou arredondar um pouco mais, 200 milhões de habitantes. Desses 200, 50 milhões são, ou se dizem cristãos, segundo dados do IBGE. Jesus aqui, em Mateus capítulo 5, no verso 13, está aqui fazendo um dos sermões mais memoráveis da Escritura, o Sermão do Monte. E ele diz: vós sois o sal da terra. A Bíblia então está definindo, dando uma definição das muitas que o cristão tem. Está definindo ele como sal, ou está comparando o cristão como sal e dizendo: vocês são o sal da terra. Por que Jesus disse isso? Qual a finalidade de nos comparar com o sal e dizer que somos sal? Para isso nós temos que entender a finalidade do sal. O sal é um condimento, um tempero, o mais usado na culinária mundial. E o sal tem pelo menos duas utilidades primárias e básicas. Primeiro, o sal é usado para dar sabor. Você atira ele no alface, o alface fica salgado, na carne. Então, ele tem essa utilidade primária. A segunda utilidade do sal é que ele é um método de conservante. Na época de Jesus, bem como nos dias de hoje, não havia refrigeração. A carne, quando extraída do gado, depois de abatido, ela possui germes e bacilos que levam ela ao apodrecimento, à putrefação.
O sal era atirado na carne para impedir o apodrecimento. Então ele tem um elemento conservador. Ele tem um elemento de impedir o apodrecimento da carne. Jesus, quando diz vós sois o sal, o grego dá a ideia assim: vós sois, ninguém mais além de vós sois, e exclusivamente vós sois o sal da terra. Ok? Entre comigo no meu raciocínio. Agora vamos lá. Então, o grande elemento do sal, a grande função do sal é evitar com que os alimentos apodreçam. Ele refreia o apodrecimento da carne. Ele tem um elemento conservante. E Jesus nos compara ao sal. Mulheres aqui que cozinham, quando você cozinha 1 quilo de sal, ou você cozinha 1 quilo de feijão, você usa 1 quilo de sal? Não. Ok? Quando se cozinha 1 quilo de feijão, usa-se aproximadamente 1 colher ou 2 de sal, dependendo do tamanho. Isso equivale a 13 gramas de sal. Por quê? O sal, ele tem propriedades tão acentuadas que uma pequena quantidade é capaz de salgar uma grande quantidade de alimento. Uma pitada numa batata, numa porção grande de batata. Poucas pitadas numa porção grande de carne. Uma mísera colher em 1 quilo de feijão, por causa das propriedades que ele tem. Correto? Então é mais ou menos assim, ó. Para 1000 gramas de feijão, 1 quilo, 13 de sal são suficientes para influenciar, salgar todo o feijão. Trazendo isso para nós, em um país de 200 milhões de habitantes, nós temos desses 200 milhões, 50 milhões de cristãos, ou seja, 25% de a totalidade do país. Julgando que 13% de sal salga 1000 gramas de feijão, 25% é mais sal do que o país necessitava. Entendeu? Entretanto, mesmo com esse crescimento gigantesco de cristãos em território nacional, veja alguns números aqui. No Brasil, ocorreram nos 2 últimos anos 45 mil estupros no ano de 2015. 5 estupros por hora nesse país. No Brasil, a cada 10 minutos, 40 crianças são vítimas de pedofilia. Desde que comecei a pregar, quase 80 já foram abusadas sexualmente nesse país. O Brasil atingiu o primeiro lugar no ranking mundial de homicídios. 62 mil homicídios por ano, na maior taxa de homicídios do mundo. Brasil. O Conselho Nacional de Justiça, uns anos atrás, ele permitiu o casamento de pessoas do mesmo sexo em cartório. Nesse mesmo ano, só na cidade de São Paulo foram feitos 701 casamentos homoafetivos. Em 2011 tivemos a maior taxa de divórcios na história do Brasil, 351 mil divórcios registrados, fora os ilegais, quase 500 mil de divórcios. Há 3 anos atrás, o número de união estável aumentou 300%. O que é união estável? O casal que mora junto sem o compromisso do matrimônio. Uma comissão ligada à antiga presidência da República, preste atenção, estava pleiteando o direito de um jovem menor de 18 anos fazer a cirurgia plástica da mudança da genitália
de graça pelo SUS, sem o consentimento dos pais. Se um menino de 15 anos quisesse tirar a genitália e virar uma menina, ele podia fazer de graça pelo SUS, sem o consentimento dos pais. Novela Babilônia, Natália Timbergen, de 85 anos, dá um beijo na boca, de Fernanda Montenegro, também de 85 anos. A revista VIP publicou que 75% dos homens e 65% das mulheres já foram infiéis aos seus cônjuges, e desses só 62% se arrependeram do adultério. Se a função do sal é preservar o alimento, é impedir que a corrupção aumenta, se alastre, Jesus, quando comparou a igreja ao sal, ele disse que a presença da igreja em uma cidade, em um bairro, a presença de um cristão na sala de aula, numa universidade, está ali para impedir que o mal avance, prolifere, se alastre. Por que então nós tivemos um aumento de 50 milhões de evangélicos, e esses números de corrupção subiram e não caíram? Se nós somos o sal, e uma pequena quantidade de sal influencia uma enorme porção de alimento, por que 50 milhões de evangélicos não estão refreando o mal? Se aumentou o número de evangélicos, tinha que diminuir o número de corrupção, e pelo contrário, esse número tem aumentado. Não é estranho isso? É você pegar um feijão, bota uma colher de sal no feijão, e o feijão está sem sal. Bota duas, e o feijão não salga. Bota uma xícara, e o feijão não salga. Abre uma igreja, e o país não muda. Abre duas, abre 10, abre 1000, canal de TV. O IBGE faz o censo de milhões, e o estupro aumenta, o aborto aumenta, as ideologias aumentam. O que é que está acontecendo? Por que esses números, ao invés de cair, subiram? Estude as histórias dos avivamentos. O avivamento de Wesley, de Edwards, o avivamento de Gales, de Evan Roberts, de Whitefield. Quando acontecia, e a multiplicação de conversões, que acontecia? Bares, botecos fechavam, inferninhos, tavernas fechavam, prostituição caía, índice de criminalidade caía, de depravação moral caía. Agora no Brasil não, aumenta-se cada dia mais o número de igrejas, de evangélicos, e a depravação do homem se alastra. Se o sal restringe da corrupção, por que esses 50 milhões, é mais sal, é 25%, não estão restringindo? Jesus dá a resposta. O verso 3 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, senão para ser jogado no chão e ser pisado. Significa o quê? Que se diz que é sal, se afirma ser sal, mas não salga, não dá sabor, não livra da corrupção, não tem propriedade do sal, então não é sal. Sal, para ser sal, a ser atirado numa carne, dá a ela sabor e conserva ela do apodrecimento. Se eu jogo um sal que não salga e nem restringe do apodrecimento, aquilo é tudo menos sal. Ou seja, esses 50 milhões de evangélicos no Brasil não refletem o número dos eleitos, não refletem o número dos salvos. São 50 milhões, mas a maioria são crentes nominais. É um sal que não salga.
É um sal que não dá sabor. São crentes que não dão testemunho. São crentes que não vivem a verdade. São um contingente, um inchaço e comunidades inteiras de bodes e não de ovelhas. Porque não há outra explicação. Um sal que não salga. Irmãos, as igrejas estão crescendo numericamente. Templos abarrotados, canais de TV com programações de hora em hora evangélicos, CDs, livros, seminários, congressos, conferências, simpósios. E a maioria de crentes não regenerados. Essa é a realidade do Brasil. Para você ter uma ideia, só no ano de 2014 ou 16, uma dessas igrejas seitas, aquela do homem do chapéu, abriu 1.103 igrejas em um ano. E para crentes dos Estados Unidos, eles viam isso como um avivamento no Brasil. 1.103 templos heréticos. O que ocorre então é um sal que não tem salinidade. São crentes não regenerados. O que está acontecendo na igreja, presta atenção, estou dizendo porque esse número aumenta e não há efeito na sociedade, não há efeito na cultura, não há efeito na família. Porque o que está havendo na igreja é adesão e não conversão. Esses pastores, esses púlpitos estão se esquecendo da transcendência da conversão. As pessoas estão se declarando crentes por fazer parte de uma agremiação religiosa, por fazer sua profissão de fé, por descer as águas do batismo, por decorar alguns credos. Mas a salvação, a conversão é mais do que atender um apelo, é mais do que vir à frente, é mais do que dizer eu aceito Jesus e fazer a oração do pecador. É mais do que isso. É mais que recitar os credos. As pessoas não estão passando pelo o processo de regeneração. Veja só, até teólogos reformados estão esquecendo da transcendência, a parte sobrenatural da salvação. João 16, 7 e 8 diz: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, e vou-lhe enviarei, e quando ele vier, convencerá o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. O que quer dizer isso? Quando ele vier, o Espírito de Deus aqui opera a obra da conversão. As pessoas estão aí participando da mesa do Senhor, sendo ordenadas para o ministério do diaconato, presbitério, do pastorado, admitidas no hall de membro, porque passaram pelo discipulado, pelos pequenos grupos, desceram as águas, fizeram algum tipo de confissão, mas não houve o contato com o transcendente, o sobre-humano. O céu não a tocou, o Espírito Santo não a transformou. Nicodemos tinha todo esse aparato religioso, litúrgico, ortodoxo, e Jesus diz: necessário é nascer de novo. Como pode ser isso? O vento sopra onde quer e como quer, não se vê nem se ouve a sua voz. Assim é quem nasce de Deus. Para que ele usa essa metáfora? Porque é sobrenatural. Ezequiel 36 diz isso: eis que faço uma nova aliança com a casa de Israel, não com a aliança que fiz com seus pais, mas essa aliança o quê? Em seus corações imprimirei minhas leis, colocarei neles o meu espírito, tirarei o coração de pedra, colocarei o de carne. O que é isso? Regeneração, transcendência. A nova aliança consiste nas leis de serem tiradas das tábuas e colocadas no coração, na carne. Eu quero fazer uma pergunta para você: qual foi o dia da sua conversão?
Ah não, assim, 2 anos atrás, quando eu desci as águas, foi fevereiro. Não, eu não perguntei o dia do seu batismo. Ah não, 38 anos atrás, quando eu fui admitido ao diaconato. Não estou perguntando. Eu estou perguntando, qual foi o dia que você passou da morte para a vida? Que você teve a sua estrada de Damasco? Que você foi colidido com a glória de Deus? Qual foi o dia que você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz? Irmãos, conversão é uma transformação, não é um decisionismo. Isso no meio batista é muito comum, o decisionismo. Eu decidi, eu aceitei, eu levantei a mão, eu fui à frente. Isso é decisionismo. Conversão é transformação. O que é conversão? Presta atenção. A palavra mais comum para conversão é a palavra grega epistrefo. Epistrefo quer dizer o quê? Mudar de atitude, voltar, mudar o caminho, mudar de direção. Para você aprender o que quer dizer epistrefo, você tem que aprender o que é hamartia. Hamartia, do grego, é onde vem a palavra pecado. Hamartia quer dizer errar o alvo, perda da marca. O Dr. Martin Lloyd Jones ilustra de um jeito melhor. Hamartia é sair dos trilhos, sair do caminho, sair da rota. Então epistrefo é voltar para a rota, voltar para o caminho, mudança de rota. Você já viu quando você está em uma estrada e você vê uma placa e diz, e a placa, curva de 180 graus. Isso é epistrefo, mudança da rota, ok? Então o crente está andando em um caminho de perdição, de pecado, acontece a conversão, epistrefo, ele muda a rota, muda de direção, muda o caminho. Isso é uma obra da graça, conversão, epistrefo, mudança da rota. Entretanto, escute, existe uma outra obra da graça que precede epistrefo. É metanoia. O que é metanoia? É da onde vem a palavra arrependimento, mudança da mente, mudança de pensamento. É uma obra orgânica, interna. Então, antes de mudar a rota, epistrefo, eu tenho que mudar o coração, metanoia. Antes da atitude, da estética, há uma mudança orgânica. Quando mudamos o pensamento, ok? Agora existe um fenômeno na igreja brasileira. Está acontecendo epistrefo, sem ocorrer metanoia. Entendeu? Eles estão mudando a rota. Estão mudando de religião, estão se batizando, mas não estão mudando o coração. A mulher só vestia calça, agora veste saia. Acendia vela para Maria, agora adora, agora não acende mais. Era espírita, se tornou evangélica, epistrefo. Mas não houve metanoia. Está dentro da igreja, mas o seu coração não mudou. São esses 50 milhões. Eles vieram de algum lugar, da Umbanda, da Quimbanda, do paganismo, do ateísmo, não sei. E agora compõem os 50 milhões, epistrefo. Mas o país não melhorou. Por quê? Porque não houve metanoia, regeneração. Porque veja só, o pecador, ele está indo para o caminho de perdição, de pecado, e ele gosta desse caminho. Não há nenhuma necessidade, nenhum desejo dele mudar, ele gosta. A única coisa que fará ele mudar a sua rota é se o coração dele mudar primeiro.
está acontecendo na igreja epistrefo, mudança da rota, sem acontecer metanoia, mudança do coração. Crentes vestidos do pescoço aos pés, crentes cheios de liturgia, crentes cheios de modismos, mas por dentro sepulcros caiados, imorais, adúlteros, arrogantes, prepotentes, avarentos. Por isso a igreja brasileira está cheia de escândalos, envolvendo pastores, músicos, cantores, e mesmo tendo professado sua fé em Jesus. Por quê? Porque nunca houve conversão verdadeira, porque se salta sem salinidade, porque são crentes nominais. Por essa razão os números estão aumentando, mas não a qualidade, e o Brasil sofre os efeitos disso. Você está entendendo? Quando estão entendendo, digam amém. Amém. É isso que está acontecendo. As pessoas estão se contentando com mera formalidade externa. Agora eu congrego numa igreja bíblica, eu era do heresia, congrego numa igreja bíblica, sou salvo? Não, eu me batizei pela terceira vez, tinha batizado por um, por dois, até por uma outra aí, tudo bruxos, bruxas. Agora fui batizado por um reformado, estou salvo? Não, mas agora eu subscrevo a Confissão de Fé Batista de 1986, sou salvo? Não. Agora estou vendo os sermões de Spurgeon? Não. Eu botei fogo na calça comprida, piorou. Epistrefo. Agora eu quero perguntar, houve metanoia? O que é metanoia para você entender? Pastor, eu pecava, parei de pecar, sou salvo? Não, eu fumava, parei de fumar, sou salvo? Não, eu adulterava, parei de adulterar, sou salvo? Não. Nicodemos adulterava? Fumava? Ia para a balada, para o forró bodó? Nicodemos era salvo? A questão não é, veja só, a regeneração, quando ela vem, o que é a regeneração? Veja só, as pessoas não estão entendendo a obra da salvação, gente. Faz um apelo, está salva. Deus, quando criou o mundo, com exímia perfeição, Ele cria do ex nihilo, uma palavra latina que quer dizer, do nada, Deus cria todo o cosmos. Quando Ele diz, haja luz, imagina o oceano, presta atenção, o oceano, Atlântico, Índico, Pacífico, tem quantos litros de água você acha que tem no Oceano Pacífico Índico? 1 octilhão de litros. Você conhece milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, sextilhão, octilhão, 1 octilhão de litros aproximadamente, tem só nos oceanos. Sabe quantas células tem só no seu corpo? 60 trilhões de células, e cada célula com uma fita DNA de 1,70 m, dando 107 bilhões de metros de fita DNA só dentro de você. O universo tem o que? 94 anos de 94 bilhões de anos-luz. Significa que se você for de uma nave espacial, de uma ponta do universo na outra, a velocidade da luz, 360 mil quilômetros por segundo, você vai demorar 90 bilhões de anos para chegar na outra ponta. Você imagina a complexidade. A Bíblia diz que Deus do nada cria isso. Imagina quanto poder Deus não empregou para do nada criar uma baleia, as galáxias, a Via Láctea, o homem, o sistema solar, os oceanos. Quanto poder? Quer ver? Eu quero que você, sem nada nas mãos, faça aparecer essa toalha. Crie ela a partir do nada. Teólogos dizem, especialistas, estudiosos, que na obra da regeneração, da salvação, o poder que Deus usa é maior que o poder que Ele usou na criação de todo o cosmos. Porque para criar o universo, do nada, Ele cria matéria perfeita. Para salvar o homem, não é do nada, é a partir de uma massa caída, corrupta em Adão. Isso é regeneração. Agora,
Tem uma das áreas, das tantas que a regeneração afeta, tem uma das que ela mais afeta o homem regenerado, a sua vontade. Então veja só, parar de pecar não significa que eu sou convertido, porque muçulmanos param, freiras param, até evangélico para, acredite se quiser. A regeneração muda eu de tal forma que eu não só paro de pecar, eu paro de gostar de pecar, de modo que o pecado que era a minha alegria se torna a minha tristeza. O pecado que eu amava, agora eu odeio. A justiça que eu odiava, agora eu amo. O que tem hoje na igreja? Crentes fazendo o que odeiam Cristo e deixando de fazer o que amam, o pecado. É isso que precisa ser resgatado nos púlpitos, a transcendência. Então está vendo epistrefo, elas estão vindo, mas não está vendo metanoia. Agora qual é a causa desse fenômeno? Agora você vai entender por que há 50 milhões de evangélicos, sal à beça, mas o feijão continua insosso. O Brasil continua aí, é Temer para cá, é Lula de lá, é Dirceu de lá, e vai, o homem do ano é eleito, o pai do ano é uma mulher, a maior cantora do Brasil é homem, e vai. Qual a causa desse fenômeno? Epistrefo e não metanoia. É porque a isca que está se usando para trazer o pecador, aqui está o coração da minha mensagem. Só tem um elemento no universo que causa metanoia no indivíduo. Só tem uma isca, só uma força. É a exposição fiel do santo sacro evangelho. É só a proclamação do evangelho que pega um filho de Adão, morto em seus pecados e delitos, e o regenera, e o refaz, e o ressuscita dos mortos, e o converte. Mas então como eles estão vindo? Epistrefo e não está usando, e não está ocorrendo metanoia. É que a isca que está sendo usada não é o evangelho, é uma isca que até atrai, muda a rota, mas não muda o coração. Então a isca para trazer os pecadores, veja pelo menos 4 iscas que estão sendo usadas para trazer o pecador, de forma que ele vem, mas não é regenera. Primeiro, o evangelho pragmático. É aquele evangelho que atende às necessidades físicas e momentâneas. Deus tem um plano maravilhoso para você. Deus vai te dar uma vida melhor. Deus vai resolver seus problemas. Your best life now. Sua melhor vida na terra. Cura física, prosperidade financeira. É um evangelismo centrado no homem. E ele vem. Epistrefo. Mas o evangelho pragmático não produz metanoia. Então é uma igreja inchada de crentes nominais. Segundo, a isca que se usa, o evangelho social, esse está na moda. Cristo, segundo esses, veio redimir a sociedade da pobreza, da desigualdade social. Os defensores desse tipo de teologia e evangelho não passam de uma luta social, onde o que importa é a implementação de uma ideologia política com intervenções sociais. Então essas pessoas vêm. É a igreja que aceita as minorias, é a igreja que vai vestir o nu, alimentar o faminto, defender os direitos. Elas vêm, epistrefo, mas não ocorre metanoia. Terceira isca, o evangelho filosófico. Aí é para os caras de cabeça gorda, é o debate das cosmovisões, a mudança se dá só nos pensamentos, nas filosofias. O debate é na mente, não há convenção orgânica, é um evangelho no campo intelecto, disputa de ideias, e traz uma classe intelectual, ela vem, epistrefo, mas não dá metanoia. Quarta isca, o evangelho cultural. O propósito real de Deus, em última instância, não é a salvação de pecadores,
e sim a redenção do cosmos. E a salvação é um meio para esse fim. Então o cristão deve desenvolver completamente o potencial da criação, se envolver com a cultura e preparar a vinda do Senhor. Essa aí atrai uma tantada, sobretudo os jovens. É o evangelho cultural. E qual que é a consequência desses métodos? Uma falsa segurança de salvação. Você pergunta, você é salvo, fulano? Sou, por quê? Porque Jesus me curou. Curou do quê? Eu estava com dor de barriga e me curou, então eu estou salvo. Você é salvo? Tá, por quê? Porque Jesus me deu uma casa. Eu me afiliei a um partido político, um pastor de canhota aí, foi uma benção. Você é salvo? Sou, porque agora eu estou na cultura, eu vou na balada, vou em show de rock, fumo maconha, mas tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Qual a consequência disso? Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno. A igreja atual hoje, irmão, presta atenção, 80% das pessoas que se decidiram por Cristo, abandona a sua fé. Ou seja, de cada 100 que vem, batiza, professa a sua fé, só 20 ficam, 80 vão embora. Essa teologia, na verdade, está produzindo desviados e não salvos. Só no Brasil tem 40 milhões de desviados. Soma 40 de desviado com 50, que está desviado, mas está dentro da igreja, né? Dá 90 milhões. E por que não causa metanoia? Transformação? Por que esse sal não tem salinidade? Porque só há uma isca que causa metanoia, é o evangelho da graça e da glória, que também está escasso nos púlpitos. E vou falar para os doutores aqui, pregar todo o conselho de Deus não é pregar o evangelho. Você ensina a doutrina da eleição para o bode, você ensina a justificação pela fé para o bode, você ensina teontologia, atributos de Deus, o bode, vixe, eu estou um bode teológico, mas ainda sou bode. O evangelho é uma mensagem específica. O evangelho não é necessário um compêndio, não necessariamente um compêndio doutrinário, é um relato verídico da vinda, a encarnação, morte, ressurreição, ascensão de Cristo nos céus. E nós não estamos vendo isso no púlpito. Cuidado de não ensinar só doutrina e esquecer de chamar o pecador ao arrependimento mediante a cruz de Cristo. Peter Masters, pastor da igreja do Tabernáculo Metropolitano de Charles Spurgeon, uma vez por semana prega um sermão evangelístico para a sua congregação. Toda semana há uma pregação evangelística chamando pecadores ao arrependimento. E o que é a pregação evangelística? Ensinar a doutrina? Não, Cristo e este crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos. Essa é a razão de não salgar. Eles não são salvos. Mas como você sabe, pastor? Pelos frutos os conhecereis. Pode uma árvore boa dar maus frutos? E uma árvore má dar bons frutos? O evangelho. Terminando, o que nós precisamos, irmãos? Resgatar a mensagem do evangelho em nossos púlpitos. O que é o evangelho? Deus tem um plano maravilhoso? Deus cura? Deus elege? Não. É decorar as institutas? Não. O que é o evangelho? É a história de um Deus justo, que salva pecadores injustos, através da vida do seu Filho. O seu Filho vem à terra, em forma humana, cumpre toda a justiça de Deus, obedece cada jota e tio da lei, é condenado a morrer numa cruz romana, de forma substitutiva. Ao ser crucificado, ele leva sobre ele o pecado do seu povo. Ao levar o pecado, ele leva a culpa. Ao levar a culpa, ele tem que assumir a sentença. A sentença é a pena de morte.
As demandas da justiça divina tinham que ser satisfeitas. E ele então se oferece, levando ele no seu corpo, no madeiro, nossos pecados. O Senhor precisa satisfazer a sua justiça. Ou satisfaz no pecador, ou satisfaz no seu filho. O filho não hesita. Ele diz: passa de mim esse cálice, todavia faz a tua vontade. E em João 10 diz: ninguém toma minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder para dar e para tomar de volta. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Disposto a morrer então, o Senhor vai satisfazer as suas demandas. Como? Despejando a sua cólera, sua ira. Jeremias, os Salmos fala que é um cálice que espuma, o cálice da ira divina. Lá na cruz Jesus bebe até a borra desse cálice, até a última gota. O Pai o esmaga, o mata. Mas qual a garantia que esse sacrifício foi suficiente para redimir os eleitos? É que no terceiro dia o Pai vai vindicar o Filho, ressuscitando ele dos mortos, provando assim que agora ele é justo e justificador dos que creem. O sacrifício foi aceito, o tetelestai, está consumado. Agora, eu preciso de uma ferramenta para receber em mim os benefícios dessa graça, a salvação. Ele ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam e creiam. A fé é a mão que recebe o presente da graça, chamada salvação. Salvação. Esse é o Evangelho de Cristo. Ele veio morrer na cruz pelos pecadores, dos quais eu e você somos os principais. Eu não sei se essa noite tem alguém aqui que só passou por epistrefo, que veio por causa de uma cura, ou veio por causa de um milagre, ou veio por causa de uma namorada, ou veio por causa de um casamento, ou veio por causa da parte social, da música, da amizade, do jantar, ou veio por causa da teologia, e talvez não tenha acontecido metanoia, regeneração. Se isso não aconteceu, eu quero pedir para você: olhe para a cruz, olhe para Cristo. Como então eu me converto? Como eu sou salvo? A pregação do Evangelho, meu irmão, deve ser respondida com arrependimento e fé. O que é arrependimento? A ideia de arrependimento é: me arrependi de ter comprado aquele sapato. Não é arrepender de um ato, é arrepender de um estado. Eu não arrependo do que eu fiz, eu arrependo de quem eu sou. Esse é o arrependimento. Eu me arrependo do marido que eu fui todos esses anos, do pastor, do obreiro que eu fui, do funcionário, do cristão falso. Eu me arrependo. Dou as costas para o pecado. É um repúdio do pecado, é um abandono do pecado, é a consciência de tudo que você fez até hoje, até o presente momento, estava em desacordo com a palavra de Deus, estava errado, e dizer: eu abandono toda essa vida que eu vivi. Segundo, fé. Não é aquela fé: eu tenho fé no Senhor Jesus Cristo para curar meu caroço. Não. Fé aqui é a ideia de confiança. É você olhar para a cruz, olhar para a lei e dizer: eu não tenho méritos para ir ao céu. Eu de fato sou condenado e mereço o inferno, meu castigo é justo, mas lanço minha esperança de salvação, não em mim, não na minha bondade, mas na bondade de outro, não nos meus méritos, mas nos méritos de outro. Eu lanço a minha confiança em Cristo, sua morte, ressurreição, seu sacrifício. Se você se arrepender e crer, meu irmão, no trono de Deus, o martelo é batido, e você recebe uma sentença favorável. Agora, no tribunal de Cristo, você é declarado legalmente justo, e nenhuma condenação pode estar mais sobre você. Você é salvo hoje, você é salvo agora. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos orar. Faça uma reflexão da sua vida. Feche os seus olhos, esqueça quem está ao seu lado, à sua volta. Esqueça do horário, do clima. Você tem uma alma só, uma vida só. Não seria muita prepotência, arrogância você ignorar o que foi pregado?
não fie a confiança da sua salvação nos seus anos de igreja, nos livros que você escreveu, na teologia que você professa, no batismo, nada disso. Olhe para o seu coração, julgue as suas intenções. 2 Coríntios 3 diz: examine-se o homem para saber se está na fé. Examine-se a si mesmo, veja as suas motivações, se você só deixou de pecar, ou se também deixou de gostar, ou se você deixou apesar de amar ainda o pecado. Pergunte se esse poder, maior que o poder usado para criar o universo, alcançou você, virou você do avesso, regenerou você. A árvore é conhecida pelos frutos. Analise seu vocabulário, seus atos, seu corpo. O que domina seu coração a maior parte do dia? O que domina seus pensamentos? São atos de justiça? É Cristo? Ou é esse mundo, o pecado? Espírito Santo, tu convences o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se há eleitos entre nós, se há aqueles que não são salvos, Senhor, salva-os por tua graça. Nós estamos falando de vida e morte, não é da sua melhor casa, o seu terreno, com quem eu vou me casar, o curso que eu farei, é onde eu irei passar a eternidade, no céu, ou no inferno para todo sempre. Sonda a tua vida, meu irmão, abre as gavetas mais íntimas do seu ser, desaloja tudo, não poupa você de nada. E se você não encontrou um lugar de salvação, e diz: eu não quero ir para o inferno, o que eu devo fazer? Corra para Cristo agora, confesse a Ele seus pecados, faz como aquele publicano: tem misericórdia de mim, pecador. Fala: eu nada sou, minhas obras eram trapos de imundícia, eu estava fiado nelas, mas agora eu deposito minha confiança naquele que é maior que eu, naquele que em tudo foi tentado, mas sem pecado, no meu Senhor, no meu Salvador. Corra para os braços dele. Aqui está meu coração, aqui está meu corpo, aqui estão os meus pecados. Salva-me, Jesus, salva-me essa noite, Jesus, perdoa os meus pecados, Jesus, me regenera, porque essa obra é sua, não é minha. Me dá um novo coração, escreve as suas leis no meu coração, e faz com que seu Espírito habite em mim, para de lá nunca mais sair. Pessoal do louvor, se puder subir, tocar algum hino evangelístico. Continue em espírito de oração, irmãos. Cantar: ó quão cego eu andei. Vamos louvar ao Senhor. Vamos nos colocar em pé, irmãos, em oração.
Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre Somente a voz da igreja para terminar, bem forte. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mais uma vez, vamos lá. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Queridos irmãos, quero agradecer o privilégio de estar aqui. Foi tudo meio de improviso, que eu não tinha os irmãos de nossa igreja aqui na cidade, o Caio, que é diretor da nossa escola. Eu resolvi vir, o pastor montou tudo às pressas aqui, né? Mas foi uma bênção. Eu pretendo voltar outra vez, e a gente vai organizar, planejar com antecedência, talvez um local maior, fazer uma divulgação, trazer mais material, enfim, fazer uma sessão de perguntas e respostas, dar alguma aula também no período da tarde, algum treinamento para oficiais. Vamos fazer uma coisa bem legal, porque essa igreja, a Igreja Batista Saron Reformada, já tem sido um referencial para muita gente. E eu digo você está procurando uma igreja, já achou, amém? Agradecer o pastor Anderson pelo carinho de receber a gente assim, e era para falar de família. Eu acabei falando essa mensagem, que quase não é típica das minhas que eu prego, né? Mas eu não estou bravo não, gente, é porque eu sou assim mesmo, tá? Você deve ver os vídeos, você vê como eu sou calmo na internet, né? Queridos, eu agradeço a hospitalidade, a presença de vocês. Vou estar aqui na direita, eu trouxe alguns livros aqui, Como Passar o Dia com Deus, Cartas aos Meus Discípulos, e parte do que eu preguei está nesse livro, O Perfil do Verdadeiro Cristão. Se você quiser, eu vou assinar para você ali, sem tumulto, pela graça de Deus, somos crentes ordeiros regenerados. Deus abençoe.
Podemos assentar, nós já vamos encerrar. Também teremos algumas Bíblias ali, o irmão Carlos Trapp trouxe para quem quiser comprar. Meus irmãos, nós queremos agradecer aqueles que nos visitam aqui. Quem está vindo aqui na Igreja Batista Saron a primeira vez, levante uma de suas mãos. Amém. E o que os de casa vão dizer aos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, tanto a mim, o pastor Anderson, o pastor Luiz, também é um dos pastores da igreja. Agradecemos a Deus por esse tempo aqui, pelo apoio dos irmãos, pela cooperação. Embora o nosso espaço ainda seja pequeno, mas em tudo nós louvamos a Deus pela misericórdia dele sobre nós. Amém? Queridos, nós queremos encerrar, queremos fazer um momento de oração pela vida do pastor Paulo, seu ministério. Eu queria que a igreja se colocasse de pé, estendesse uma de suas mãos para cá. Quero convidar o pastor Natan para fazer esta oração. Vamos orar, agradecer a Deus pela vida deste pastor que tem abençoado inúmeras igrejas, famílias, o Brasil inteiro. Sabemos dos ataques, das lutas, mas a igreja precisa perseverar em oração por aqueles que o Senhor assim levantou para abençoar tanta gente. Fomos abençoados hoje, amém, irmãos? Amém. Então, neste momento, nós iremos interceder pela vida, pelo ministério do pastor. Quero convidar ele aqui. Depois você pede o pessoal sentar. Sim. Para daí a gente conversar primeiro, se a gente consegue chegar lá. Uhum. Vamos orar, então. O pastor Natan vai conduzir. Senhor, nós te louvamos por essa noite. Te agradecemos, ó Deus, por aquilo que recebemos da parte do Senhor, por aquilo que o Senhor comunicou aos nossos corações de maneira tão maravilhosa através da vida do pastor Paulo. Nós sabemos, ó Deus, da instrumentalidade dele nas suas mãos. Foi o Senhor quem o chamou, o Senhor quem transformou o seu coração e o chamou para ser, ó Deus, pregador, proclamador da tua palavra. Nós clamamos para que o Senhor sustente a vida dele de maneira maravilhosa. Sustente o ministério dele, Senhor, a família dele, a sua esposa, os seus filhos. Deus, que eles se sintam fortalecidos pelo Senhor de uma maneira maravilhosa, Deus. Sabemos que muitos ataques malignos vêm sobre a vida do teu servo, mas o Senhor, ó Deus, abençoe ele grandemente, protegendo, abençoando a sua igreja, a Aliança do Calvário, que aquela igreja continue a frutificar em toda a nossa nação e para o mundo, Deus. Que o Senhor mantenha o coração do teu servo em humildade, em serviço, Deus. Abençoa grandemente a nossa oração, em nome santo de Jesus. Amém. Podemos assentar, nós já estamos encerrando, enquanto eles já estão se dirigindo lá, mas eu quero que a igreja fique aqui. Irmãos, nós